Estamos dando uma atenção especial ao Evangelho de Marcos durante este ano, já desde o início do ano e até o final do ano. Em alguns dos nossos cultos nós vamos dando uma atenção a alguns textos do livro de Marcos e tirando deles as lições, os ensinos que ele vai nos deixando. E agora eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: Marcos, eu já disse aqui, de alguma forma, em algum momento, Marcos divide a narrativa dele a respeito de Jesus e do que Jesus fez em duas partes principais. O que Jesus fez na Galileia, que era a região ao norte de Israel, era a região mais pobre, menos favorecida, e Jesus percorria ali as aldeias, as cidades. E depois, numa segunda parte, Marcos narra o que aconteceu com Jesus Cristo em Jerusalém. A gente sabe que depois que Jesus Cristo começa a pregar, pelo menos durante 3 vezes ele esteve em Jerusalém para a celebração da Páscoa, que era só um momento em que ele ia a Jerusalém. Depois ele voltava a Galileia, saía da Judéia e voltava para o norte de Israel para pregar de novo entre as cidades e as aldeias da Galileia. E depois, chegando a época da Páscoa, retornava a Jerusalém. O Evangelho de João deixa muito claro que durante o ministério de Jesus ele foi 3 vezes pelo menos a Jerusalém participar da Páscoa, até que na terceira vez ele foi julgado e condenado e morto e ressuscitou, como os 4 evangelhos narram. Marcos, como faz uma narrativa mais enxuta, mais resumida, mais sintética, ele narra apenas Jesus Cristo falando na Galileia e depois indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa e aí para a sua condenação e a sua crucificação. Isso acontece a partir do capítulo 11, que é o capítulo que nós vamos ler agora. Então, o capítulo 11 de Marcos é exatamente o capítulo que divide o Evangelho em 2 partes. Até o capítulo 11, Jesus esteve na Galileia, falando na Galileia e a caminho de Jerusalém. Entre os capítulos 8 e 10, Jesus está a caminho de Jerusalém, e tudo que acontece nesses 3 capítulos, nesses 2 capítulos, está narrando a viagem de Jesus para Jerusalém. Mas quando a gente chega no capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém. E é um texto muito conhecido. Todos os 4 apóstolos narram essa entrada de Jesus em Jerusalém, num domingo da semana em que ele seria morto. Ele entra em Jerusalém num domingo, na segunda e na terça-feira ele vai a Jerusalém para falar aos discípulos e percorre alguns lugares de Jerusalém e faz ali alguns dos seus discursos. Na quarta-feira ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Na quarta-feira, da quarta para a quinta-feira, ele é entregue por Judas. Na quinta-feira ele é julgado. Na sexta-feira ele é crucificado, para depois no domingo ressuscitar. Então o que acontece aqui, nesse trecho que nós vamos ler agora, é exatamente uma semana antes da ressurreição. Foi no último domingo de vida de Jesus, antes da sua crucificação, a sua entrada em Jerusalém. E nós lemos assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no, tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo vai devolvê-lo.
Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto estavam desamarrando, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou à sua volta tudo o que estava acontecendo. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Há aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. E principalmente fazer com que a gente entenda de que maneira nós podemos aplicar isso para o nosso dia a dia, para a nossa experiência de fé, para o nosso convívio com o Senhor e para o nosso convívio com as pessoas e com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Aqui, pelo menos 4 coisas que eu gostaria de destacar nesse texto, da entrada de Jesus em Jerusalém. Em primeiro lugar, o simbolismo do jumentinho. Quando Jesus Cristo manda que tragam a ele um jumentinho para ele entrar em Jerusalém, esse tem um simbolismo fortíssimo para o que Jesus queria mostrar e para o impacto que ele queria causar. Pelo menos em 2 sentidos. Jesus montar num jumentinho e entrar em Jerusalém montado num jumentinho era sinal de que o Messias que estava prometido não estava vindo na forma e na expectativa do povo. Um Messias glorioso, guerreiro, bélico, poderoso, mas vinha montado num animal que é símbolo de humildade e de paz. Diferentemente dos oficiais romanos, que vinham em cima de corcéis, de cavalos poderosos, e que quando desfilavam pelas ruas de Jerusalém era para mostrar o seu poder. E desfilavam naqueles cavalos para mostrar que eles podiam dominar a situação, que eles eram poderosos, guerreiros, que deviam ser temidos e que vinham para dominar. Jesus passou uma mensagem completamente diferente. Jesus passava uma mensagem de humildade. Ele não era um rei que agora vinha em poder e glória, em domínio. Não, ele era o servo que vinha dar a sua vida. Ele não era o Messias que vinha para governar como um rei governava ou como o próprio Império Romano estava governando. Ele vinha para governar os corações. E vinha com a proposta de trazer paz. Ele não vinha trazer guerra como o Império Romano vinha. Ele não estabelecia a guerra no domínio da onde ele passava, nos territórios que eles conquistavam. Não. Jesus Cristo, em vez de espalhar guerra e temor, ele ia espalhando paz e sua graça. Por isso ele entrou montado num jumentinho. Quem olhasse e visse aquilo, veria uma cena contraditoriasíssima. Porque as pessoas estavam recebendo Jesus como se ele fosse um rei poderoso. Jogavam ramos, jogavam os mantos e o saudavam como se ele fosse um rei glorioso. E Jesus entrava em cima de um jumentinho com a sua humildade, com a paz que ele trazia, com o seu sentimento de serviço. Então vejam, a primeira coisa que esse texto nos mostra é que o objetivo de Jesus para as nossas vidas não é o de domínio, nem é o de imperialismos,
mas é o da demonstração da graça e da misericórdia. Ele traz paz, ele traz harmonia. Jesus não vem conquistar para dominar, Jesus vem conquistar para dar graça e misericórdia. E é nesse sentido que ele entra em Jerusalém em cima de um jumentinho. Nessa simbologia mais completa e perfeita que nós podemos ver aqui. A segunda coisa que a gente nota nesse texto, e para o qual quero chamar a sua atenção, é a forma como a coisa acontece. Jesus Cristo diz aos discípulos: olha, vocês vão procurar um lugar tal, e lá vai ter um jumentinho, vocês simplesmente peguem um jumentinho e tragam. Se alguém perguntar, vocês digam: o Senhor precisa dele, vai usar e vai devolver. É interessante, agora preste bem atenção nisso, é muito interessante que a partir daqui do capítulo 11, onde nós estamos, até o final do Evangelho de Marcos, isso acontece 3 vezes. 3 vezes. Jesus Cristo usa 3 coisas emprestadas. A primeira coisa emprestada que Jesus usa é o jumento. Esse jumentinho. Emprestou para usar, para depois devolver. Porque Jesus mandou dizer: olha, depois que eu usar, vou devolver. Diferente de muita gente que pede as coisas emprestadas e nunca devolve, né? Jesus não. Jesus pegou emprestado para devolver. Eu tenho uma filosofia sobre livros. Vocês sabem que eu sou apaixonado por livros. E a minha filosofia é o seguinte: livros a gente só empresta para os melhores amigos. Agora, melhores amigos nunca pedem livros emprestados, sabe? Então, essa é a filosofia que eu tenho. Agora, o problema é quando você empresta e não devolve. Jesus não. Jesus emprestou e disse: eu vou devolver. Pediu emprestado e disse: vou devolver. Primeira coisa foi um jumento, foi o jumentinho. A segunda coisa que ele pediu emprestado foi o quarto, onde ele celebra a ceia. A mesma coisa acontece, ele diz: olha, onde nós vamos celebrar a ceia? Perguntaram os apóstolos. Ele disse: vocês vão a um lugar, tem lá um senhor, e vão dizer a ele: o senhor precisa desse quarto, ele vai usar e depois vai devolver. E foi exatamente o que aconteceu. Quando chegaram lá, o dono do quarto já estava esperando, já sabia, e emprestou o quarto para eles se sentarem, comemorarem a ceia, celebrarem a Páscoa, e depois que usaram, devolveram o quarto. Tudo bem. Foi a segunda vez que aconteceu. A terceira vez que aconteceu foi depois que Jesus Cristo morreu. Emprestaram um túmulo para ele. O túmulo que era de José de Arimateia. Jesus foi tirado da cruz e foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. E de novo ele devolveu, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi uma devolução rápida, sabe? Ninguém pede um túmulo para usar 3 dias. Jesus Cristo foi descido da cruz, José de Arimateia emprestou o túmulo, e quem empresta um túmulo tem que esperar pelo menos o tempo aí, que era de 5 anos, agora passaram para 3, me parece, que é para fazer como é que fala? Eu nunca morri, eu não sei direito. Então, para fazer a exumação. Exumação. Pelo menos 3 anos. José de Arimateia emprestou o túmulo, pelo menos para muito tempo. Qual não foi a surpresa dele quando chegaram e disseram: está aqui seu túmulo de volta, porque Jesus Cristo ressuscitou e não precisa mais do túmulo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: de que maneira Jesus Cristo nos usa e dispõe da gente? Como é bom ser a pessoa que Jesus vai usar para alguma coisa. Como é bom a gente saber que Ele vai nos usar para alguma coisa. Para abençoar alguém. Para fazer bem a alguém.
para trazer alguém ao amor de Deus, para confortar alguém, para iluminar a vida de alguém. E quando a gente sabe que Jesus está nos usando para fazer isso, nos usando para fazer o bem para as pessoas, e nos usando para cumprir o seu propósito, não tem melhor coisa do que a gente saber que Deus está cumprindo o propósito dele na nossa vida, e está usando a nossa vida. Aquele jumentinho foi muito útil, o quarto foi muito útil, o túmulo foi muito útil, nós somos muito úteis. A gente é que às vezes não quer ser usado. Às vezes a gente é coração duro, arrogante, teimoso, medíocre, enxerga pouco, não entende, egoísta, não quer, desconfiado, temeroso, hesitante. E vamos retendo em nós mesmos. Retendo em nós mesmos. Quando, em vez disso, o que nós somos pode ser colocado nas mãos de Deus para que Ele use. E vamos valer muito mais do que a gente vale. Porque acontece uma coisa: a gente só vale muito mais do que a gente realmente vale quando nós somos usados pelas mãos de Deus. Depois que a gente é usado pelas mãos de Deus, a gente vale muito mais. Vocês veem por esses leilões que fazem aí. A guitarra que John Lennon usou, se fosse eu que usasse, não valia nada. A guitarra que o pastor Novaes usou, que não dou nem um centavo por isso. Mas a guitarra que o John Lennon usou vale muito, porque passou pelas mãos do John Lennon. A máquina de escrever, onde Carlos Drummond de Andrade escrevia as crônicas para o Jornal do Brasil, vale muito. Vale muito. Vai leiloar um negócio desse. A mesma coisa em nossas vidas. Quando a gente passa pelas mãos de Deus, a gente vale muito mais. Quando nós estamos só nas nossas mãos, quando estamos só nas nossas mãos, quando nós só pertencemos a nós, quando nós só pertencemos a nós, nós valemos só o que somos. Mas quando nós pertencemos a Deus, nós valemos o que Deus é. Quando nós pertencemos a Deus, nós valemos o que Ele sabe que valemos. Então, Jesus Cristo queria passar uma mensagem de humildade e paz quando montou aquele jumentinho. Jesus Cristo usou aquele jumentinho para cumprir seu propósito, para cumprir sua missão, e fez isso. Terceira coisa que nós vemos nesse texto: enquanto Jesus ia entrando em Jerusalém, enquanto ele ia passando por lá, o texto diz que as pessoas foram jogando mantos e ramos. Por isso que esse domingo, no cristianismo como um todo, ele é chamado de domingo de ramos. Que eles jogavam aqueles ramos para Jesus Cristo passar, para honrá-lo, iam dizendo Hosana. Isso era uma citação do Salmo 118. Essa expressão está lá no Salmo 118. Hosana o que vem em nome do Senhor. A salvação pertence a este que vem em nome do Senhor. A salvação é trazida por esse que vem em nome do Senhor. É isso que a expressão quer dizer. E à medida que ele ia passando, eles iam honrando a Jesus dessa forma, com essas palavras. Mas nós estamos no domingo. Na quinta-feira, essas mesmas pessoas que estavam dizendo ali, Hosana ao que vem em nome do Senhor, e estavam honrando a Jesus com as suas palavras, na quinta-feira, estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o. Sabe por quê? Porque nós somos isso. Nós somos esses seres volúveis, movidos à emoção, muitas vezes sem conteúdo, sem parada certa, sem âncora, sem raízes,
A gente é jogado para onde o vento sopra. A gente é jogado para onde a onda bate. E esse é o problema da gente honrar a Deus só com os lábios. O problema da gente honrar a Deus só com os lábios é que hoje a gente está aqui cantando louvor a Deus, amanhã estamos fazendo uma bobagem imensa. Hoje nós estamos aqui cultuando ao Senhor, amanhã estamos botando os pés pelas mãos. Hoje estamos aqui louvando ao Senhor, amanhã damos vazão à carne, ao que realmente somos, às nossas tendências naturais, às nossas animalidades, ao nosso gênio, ao nosso temperamento, à nossa raiva, ao nosso ressentimento, à nossa violência, à nossa inveja, ao nosso ciúme, à nossa promiscuidade. Porque o problema de honrarmos a Deus só com os lábios é esse. No domingo a gente está cantando Hosana, o que vem em nome do Senhor. Na quinta está crucificando Jesus. Com nossa vida. Com o que a gente faz. Então não adianta nada, no que se refere ao nosso relacionamento com Deus, honrarmos ao Senhor só com lábios. É preciso honrá-lo com o coração. E a nossa vida só se transforma e nós somos cada dia realmente só o que o Senhor quer quando a gente deixa de honrar só com os lábios e passa a honrar com o coração. Aí a gente vai se transformando no que Ele quer. Aí nossas tendências naturais vão sendo dominadas. Aí nossos desejos são canalizados para as coisas boas. Nosso temperamento muda. E a gente começa a ser aquilo que Deus quer que sejamos. Mas para quem honra a Deus só com os lábios não tem jeito. Quem honra a Deus só com os lábios, Deus não pode fazer nada por ele. É preciso que o verdadeiro louvor nasça do coração. Então de nada adianta dizermos Hosana, o que vem em nome do Senhor, se isso não vem de dentro. De uma vida que realmente reconhece o seu senhorio, que se submete a Ele, que está disposto a fazer cada dia, não só o domingo, porque não existe mais um dia sagrado. Esse negócio de sábado sagrado acabou, morreu. Servia só para apontar para Jesus e para apontar para o nosso descanso eterno. O nosso sábado agora é Jesus. Ele é o nosso descanso. Esse negócio de lugar sagrado também acabou. Não existe mais lugar sagrado. Lugar sagrado somos nós. Lugar sagrado somos nós. Se a gente resolver vender para uma rede de supermercados, a gente vende e vira um mercado. Entram prateleiras, caixa registradora, funcionários. Aqui no lugar onde estão os bancos, fica um monte de coisa sendo vendida, com gente passando, vendendo e comprando. Aqui onde está o coral, pode ser que de repente botem aqui uma geladeira com iogurte, queijo, aquelas coisas todas. O púlpito vira um lugar de vender carne para churrasco. E assim a coisa vira, porque não existe lugar sagrado. Esse lugar em que nós estamos aqui só é especial porque aqui estão os templos do Espírito Santo. Esse lugar aqui só é especial porque os templos do Espírito Santo vêm aqui para louvar a Deus. Esse lugar aqui só é especial porque os nossos corações aqui se quebrantam diante dele. Então o louvor só de lábios não adianta, porque não existe nem dia sagrado mais, nem existe lugar sagrado mais. Cada dia que vivemos é dia para louvarmos a Deus com nossa vida.
E cada lugar em que pisamos, porque nós somos o templo do Espírito, é para transformarmos aquele lugar num lugar de glorificação do Senhor. Então vejam, Jesus a entrar em Jerusalém com o jumentinho significava a sua mensagem de humildade e de paz. Em segundo lugar, significava que ele usa para seus propósitos, e bem-aventurado é aquele que é usado para os seus propósitos. Aquele jumentinho ficou famoso para a história toda. Até hoje, onde o evangelho é pregado, falam naquele jumentinho, como eu estou falando hoje, porque ele se deixou ser usado pelo Senhor. Em terceiro lugar, não adianta honrarmos só com os lábios, é preciso honrar com os corações, senão a vida não muda. E em quarto lugar, como é que o texto termina? Agora eu quero chamar a sua atenção para isso, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O texto termina dizendo que Jesus Cristo chegou ali, chegou perto do templo, olhou tudo o que estava acontecendo no templo e foi embora. A gente continua essa leitura, a gente passa para o dia seguinte. No dia seguinte, Jesus Cristo retorna ao templo e aí acontece a expulsão dos vendilhões do templo. Sabe o que aconteceu na véspera? Jesus ficou observando, vendo o que estava acontecendo ali, mas não era ainda a hora dele agir. Qualquer que fosse o motivo aqui, explicado por Marcos, é que já era tarde, a noite já estava chegando, e não é hora de expulsar vendilhões do templo à noite. Então ele não ia fazer isso, não naquela hora. Foi para casa descansar, mas fez no dia seguinte. Às vezes, a gente reclama que Deus não age na hora que a gente quer. Mas quando Deus não age na hora que a gente quer, não é porque Ele não está sabendo das coisas, pelo contrário, Ele está sabendo, porque Ele está olhando e vendo o que está acontecendo. Mas só não é a hora dele agir ainda. Não somos nós que definimos a hora de Deus agir. Não foram os apóstolos que definiram a hora de Jesus agir. Tentaram, principalmente Pedro. Pedro de vez em quando tentava dirigir Jesus, conduzir Jesus e mostrar o que Jesus devia fazer e dizer, precisa ser agora, precisa ser nesse momento. Jesus nunca se vendeu para esse tipo de coisa. Jesus não permitia que nenhum apóstolo dissesse a ele a hora dele agir, nem a mãe dele. Quando veio reclamar que havia acabado o vinho na festa, Jesus Cristo disse a ela, o que é que tens comigo, mulher? Eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes a gente está passando determinadas situações na vida, e ora, e busca Deus, e clama pela ação de Deus. Às vezes estamos sendo injustiçados por alguma coisa e a gente fica na expectativa da justiça de Deus se manifestar. A gente às vezes está envolvido por um problema, por uma situação que a gente não vê saída e fica na expectativa de Deus abrir uma porta e de Deus mostrar uma saída. Às vezes a gente está numa situação em que nós não sabemos como é que a gente aguenta aquilo por mais algum tempo. É tão dolorida, é tão ferida, tantas feridas ela está causando, é tão cruel o momento que nós estamos vivendo. E a gente fica aguardando que Deus haja, que Deus mostre a sua face, que Deus faça justiça, que Deus manifeste seu amor, e nada acontece, nada acontece. E o primeiro pensamento que vem na nossa mente é que Deus se esqueceu da gente, que Deus não nos ama mais,
que Deus está longe, que Deus não nos ouve. Mas não é isso. Ele está olhando, mas não é a hora dele agir ainda. Ele vai agir no momento certo. E quando ele age no momento certo, é sempre melhor do que o nosso momento. Quando ele age no momento certo, é sempre melhor do que o momento que a gente escolhe. Porque os momentos que a gente escolhe, às vezes, são escolhidos por nossa emoção, por nossa precipitação, por nossa pressa, por nosso imediatismo. A gente vive numa época em que a gente quer ver as coisas se resolverem rapidamente, imediatamente, quer apertar o botão e quer que tudo se resolva. Não, com Deus não é assim. Deus tem o seu momento. Deus tem o seu momento. Nosso momento é o momento do cronos, da cronologia, do ontem, hoje, amanhã. Não, o momento de Deus é o momento do kairos, do tempo certo, do tempo oportuno, do momento adequado. Deus não conta os dias como a gente conta. Deus conta os dias de acordo com aquilo que Ele sabe ser o mais certo e o mais adequado a fazer. Então, quando você for tentado a desanimar e for tentado a achar que Deus se esqueceu de você, como normalmente a gente acha, porque a gente tem essa mania de achar mesmo que o universo está todo girando ao nosso redor e que Deus está girando ao nosso redor, aí a gente tem que lembrar que às vezes Deus não fez e não agiu porque simplesmente não era a hora. E deixar que Ele escolha qual é o melhor momento, qual é a melhor hora, mas vai acontecer. No dia seguinte, Jesus Cristo volta ao templo e faz talvez o que foi o mais difícil Ele fazer em todo o seu ministério, que foi aquele negócio que Ele fez no templo, de expulsar aqueles vendilhões de lá. Aquilo Ele assinou o atestado de morte dele. Naquilo ali Ele selou o seu destino. Mas fez no momento certo. Se Ele fizesse isso 3 anos antes, teria precipitado tudo e não teria os 3 anos que Ele precisava para pregar e ensinar como Ele fez. Ele fez no momento certo. Jesus sempre faz no momento certo. Deixe Deus agir na sua vida de acordo com a vontade dEle, e Ele vai fazer no momento certo. E Ele vai fazer na hora certa. É uma questão de confiança. Por fim, o que a gente pode lembrar ainda a respeito desse texto? O que acontece ali na entrada de Jerusalém é uma antecipação de tudo o que Jesus Cristo vai significar na vida das pessoas. Ele será assim, aquele que vem para a salvação. Ele será assim, aquele que vem para ser glorificado. Ele será assim, aquele que vai trazer a salvação dos céus. Mas não da maneira como eles estavam pensando, da maneira como a graça e a misericórdia quer. A graça e a misericórdia de Deus querem nos perdoar, querem nos dar salvação, querem transformar nossa vida. E Ele vem para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele vem para ser glorificado pelos nossos corações. E Ele vem para fazer toda a diferença. Você quer curvar comigo a sua cabeça agora, para a gente poder orar? E talvez essa noite haja alguém aqui que queira deixar que o Senhor Jesus entre em sua vida, faça a sua obra. Queira dizer, eu quero confiar nesse Senhor e quero que Ele faça a sua obra na minha vida e haja no momento certo. Essa noite talvez haja alguém aqui que queira abrir o seu coração para que Jesus Cristo seja de fato o seu Salvador e o seu Senhor. E se houver alguém aqui que quer isso, eu quero orar por você agora. Onde você estiver, eu peço a você que se nessa noite você quer confessar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador e quer entregar sua vida a Ele, confiante de que Ele tem um propósito para cumprir na sua vida, pode usar a sua vida para abençoar outras pessoas, pode transformar a sua vida para isso. Eu quero orar por você, onde você estiver. Levante a sua mão comigo agora. Se nessa noite você quer isso, Deus te abençoe, querida, já vi. Mas alguém quer essa noite, aí onde você está, se você essa noite quer abrir seu coração para o Senhor Jesus, levante a sua mão comigo, que eu vou orar por você. Agora na galeria, há alguém
pode erguer a sua mão e vou orar por você agora. Aqui embaixo há mais alguém que quer fazer isso e está dizendo sim, eu quero Jesus na minha vida e quero que Ele me use para abençoar outras pessoas, que seja o meu Senhor e meu Salvador para isso. Você quer isso? Levante a sua mão agora e eu quero orar por você. Senhor querido, confirma a decisão desta tua filha que nessa noite confessa o Senhor Jesus como seu Senhor. E que esta vida que teu Espírito veio alcançar esta noite se torne uma vida de glorificação do teu nome. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar este hino que fala do amor